Olá, eu sou Mauro Feller e esse é o canal Semanário do Vôlei. Esse é um novo canal aqui no YouTube sobre vôlei e principalmente sobre vôlei feminino. A gente vai falar aqui de Superliga, a gente vai falar das principais jogadoras, dos destaques, dos novos talentos, dos jogos da rodada e também, obviamente, que a gente vai comentar história do vôlei, assim como também Jogos Olímpicos, Campeonatos Mundiais e Campeonatos Internacionais. O nosso primeiro tema vão ser os playoffs, as quartas de final da Superliga 2021. Portanto, fique aqui porque tem muito que se falar, tem muito que se comentar e eu até peço para você que você comente aqui no canal, né, dê seu like para esse vídeo e também se inscreva para esse canal crescer e fazer com que a gente possa comentar voleibol, debater voleibol num outro nível aqui no YouTube. Então vamos lá! O nosso primeiro tema aqui é justamente os playoffs, as quartas de final da Superliga 2021. A minha intenção aqui é justamente fazer um prognóstico de quem vai passar para as semifinais, né? Existem alguns probleminhas, né, ligados à pandemia. Por exemplo, o time do Brasília, que vai jogar contra o Minas, está com um grande problema, porque não tem quadra para treinar, né? E já é complicado jogar contra o Minas, que é, para mim, o time a ser batido nessa Superliga. E ainda não ter quadra para treinar, né? Então torna a missão do Brasília ainda mais complicada. Um outro tema, né, é justamente o fato de que a pandemia tem trazido também problemas para a determinação de horários dos jogos, né? Justamente ontem a CBV determinou que os horários dos jogos deviam ser alterados, né? Segundo Paulo Alvarenga, que é do grupo Superliga de Vôlei Feminino e do qual eu faço parte, né, eu pedi ali que os membros comentassem sobre o que eles queriam falar sobre as quartas de final. O Paulo Alvarenga justamente apontou a mudança dos horários, né? A primeira partida das quartas de final do playoff é SESI Bauru contra o Sesc Flamengo, hoje às 19 horas. No dia 12, o Osasco joga contra o Curitiba, também às 19 horas. O Minas vai pegar o Brasília, vai receber o Brasília no Arena Minas, também às 19 horas, no dia 13. Uma exceção aqui vai ser o jogo do São Paulo Barueri contra o Dentil Praia Clube, que vai, na verdade, ser transmitido pelo Sport TV no dia 14, às 11 da manhã. Então, só para vocês saberem os horários aí dos jogos da Superliga. Pelo que eu estou vendo no site da CBV, todos os jogos serão transmitidos pelo Sport TV. Então vamos começar com o jogo mais esperado da rodada, talvez o mais equilibrado, não sei se é o mais esperado, porque tem gente que torce para os outros times, mas sem dúvida é o mais esperado da rodada, né, em termos de competitividade, que é o jogo entre SESI Bauru e Sesc Flamengo, às 19 horas, no Panela de Pressão, justamente hoje, né? Analisando, né, bom, além do fato de ser o jogo mais equilibrado, né, se a gente for analisar um pouco mais profundo os dois times, né, eu diria, se a gente pensar no resultado final desse playoff, né, é complicado dizer, mas eu acho que o SESI Bauru tem uma pequena vantagem diante do Sesc Flamengo. Em termos, por exemplo, do seu elenco, é um elenco, digamos, mais experiente, mais forte, né, com jogadoras impressionantes, né, como a Polina Raimova, que é uma super oposta, né, uma super pontuadora. E em termos de passe, a Dani Lins, que é a levantadora, que é uma das melhores do Brasil, ela tem uma linha de passe razoável, né? A Brenda Castilho faz um trabalho sensacional e a Sueli, por exemplo, que está substituindo a Tiffany, eu não sei, eu não li nada se a Tiffany vai jogar esse jogo, né? Nesse jogo de hoje, mas Sueli e o Tiffany não trazem grande problema em termos de passe. Obviamente a Tiffany é muito mais ofensiva no ataque, mas a Sueli faz muito bem o seu trabalho de preparar as jogadas, colocar a bola na mão da Dani Lins, a Dani Lins poder jogar com, por exemplo, as centrais, que são a Mara e a Denísia. Inclusive a Dani Lins e a Denísia têm já entrosamento de muitos anos, né? Elas jogam há muitos anos juntas, se não jogam nos times, jogam na seleção. No confronto Dani Lins e Fabiola, nesse momento, pelo menos os jogos que eu vi, a Dani Lins se mostrou um pouco melhor que a Fabiola, né? A Fabiola esteve esse ano um pouco, digamos,
instável, né? Jogou muito bem em algumas partidas, mas desapareceu em outras, né? E a Dani Lins parece que manteve uma certa estabilidade. O time do Sesc é um time bom, é um time perigoso, porque obviamente é treinado pelo Bernardinho, que é um grande estrategista e pode surpreender o time do Rubinho, né? Mas o que eu acho que conta no Sesc como desvantagem, por exemplo, em relação ao SESI, é que a linha de passe é um pouquinho pior, né? Não tanto por causa da Camila Gomes ou da Amanda, né, que deve voltar agora como titular nos próximos jogos, né, mas a Ana Cristina é muito boa, ela está surpreendendo, né, eu não estou falando do ataque, porque ela é uma das melhores atacantes do campeonato, mas ela surpreende principalmente no quesito também passe. Ela tem 16 anos e ela vem passando bem para a sua idade. E ela tende a melhorar muito, mas certamente nesse momento de campeonato, as meninas do SESI certamente vão bombardear ela com saque, né? E isso pode desestabilizar a menina, né? Eu não estou dizendo que vai desestabilizar, mas sem dúvida eu acredito que essa vai ser a estratégia, por exemplo, do time do SESI. Vamos ver. No meio, eu acredito que o Sesc não leva vantagem sobre o SESI, não. Né? A Mara e a Denísia são, nesse momento, superiores, ao meu ver, a Jussiele e a Valquíria. A Valquíria é uma grande bloqueadora, mas em termos de... ela não é tão efetiva quanto são a Denísia e Mara. Talvez porque a Fabíola não esteja tão entrosada com a Valquíria. Agora, sem dúvida, jogando com o Bernardinho, a Valquíria melhorou muito no quesito bloqueio. É uma super bloqueadora, né? A Jussiele caiu um pouco de nível, acredito. Eu fico pensando que talvez o Bernardinho resolveu poupá-la de jogar a 100% até agora, e agora nas quartas de final a jogadora pode então dar todo o seu gás para tentar vencer o time do SESI. E se a gente falar das opostas, a Raimova, ela leva certa vantagem em relação a Lorene, embora a Lorene seja uma super jogadora, né? Ela também teve esses momentos de instabilidade no ano, mas foi um ano complicado, como a gente já disse, e vai ser um bom duelo, né? Tem um comentário aqui do Vinícius Marques, que também faz parte do grupo Superliga de Vôlei Feminino. Ele diz o seguinte: a Polina, sem dúvida, é a melhor jogadora da Superliga e os números confirmam. A Brenda Castilho nem precisa comentar. Dani Lins é uma excelente levantadora, mas não apresentou todo o seu potencial. A Tiffany é limitada e oscila, fazendo algumas boas atuações e outras não. Eu não sei se a Polina é a melhor jogadora do campeonato, eu tenho uma outra opinião, né? Eu acredito que seja a Thaisa. E sim, é verdade, a Tiffany, ela é muito ofensiva, mas muitas vezes naquele momento em que tem que colocar a bola no chão, que é depois do 20º ponto, algumas vezes ela some. Eu, obviamente, se eu fosse a Dani Lins, naquele momento de 24-23, né, match point para o SESI, ou set point para o SESI, é Polina, né? Não dá para surpreender nesse momento, tem que fazer o básico, porque a Polina tem muito mais chance de colocar a bola no chão do que qualquer outra jogadora do SESI. Quanto ao playoff, então, SESI e Sesc, eu acho que deve dar SESI, mas eu acho que serão precisas 3 partidas aí nesse confronto. Seguindo, a gente vai então para o jogo Osasco São Cristóvão Saúde contra o Curitiba. Vai ser amanhã às 19 horas no José Liberati, ou seja, em Osasco. O Osasco parece que engrenou esse ano, né? Tem jogado melhor do que nos últimos anos a Superliga, né? Com maior regularidade, apesar da derrota para times como o Pinheiros e o São Paulo, que são times inferiores, né? Mas vem surpreendendo é um time mais guerreiro, mais ofensivo, né? Eu sinto isso, né? Que as meninas estão com sangue nos olhos. O problema do Osasco nesse momento é que a Jaqueline está contundida. Não é um grande problema, porque o Curitiba não é um super time para poder trazer grandes problemas, né, para Osasco, ou seja, eu acredito que no confronto Osasco e Curitiba, né, deva rolar 2-0 para Osasco, né, ou seja, serão 2 vitórias, não serão vitórias fáceis, obviamente, mas o time de Osasco vai vencer sem grandes problemas. E eu gosto muito do time do Osasco, né, tem jogadoras excelentes, mas oscilando em algumas posições, né? A Tandara não deve estar ainda na sua melhor condição física, ela deve vir bem forte agora a partir dos playoffs.
Nas pontas, o Osasco tem na Gabi Cândido uma menina que passa muito bem, né? E a Tainara, que está melhorando muito no passe, mas ainda está oscilando muito no ataque. Né? Talvez porque está se sentindo muito pressionada porque está jogando pela primeira vez num time grande. No ano passado ela jogou muito bem no São Paulo Barueri. E as centrais, né, são muito boas. Né? A Bia é uma grande bloqueadora e tem um ótimo entrosamento com a Roberta e a Maiane. Agora, a Roberta ela tem oscilado em jogos também muito impressionantes, mas eu acredito que tem jogado não muito bem com o centro. Essa é a minha opinião, né? As centrais não têm sido tão utilizadas quanto poderiam. Né? Não tem nem o que se falar da Bright. Do time de Curitiba, eu não vejo grandes nomes, né? A Milena, por exemplo, é uma menina que aparece entre as 20 maiores pontuadoras. A Ivna também, né? A Ivna está, inclusive, à frente da Milena. Mas eu acho que o grande nome do Curitiba é a Bruninha, né? É uma menina que vem jogando muito bem, ela dá muita consistência para a distribuição das jogadas, ela dá bola para todo mundo, né? Obviamente ela sabe que quando tem que fazer ponto para pontuar no momento decisivo é a Ivna, principalmente, mas a Bruninha trouxe uma variedade de jogadas que tornou o Curitiba mais digamos, competitivo. Né? Chegou a lascar, por exemplo, uma vitória diante do São Paulo, apesar de São Paulo ser um pouco superior, não só em termos de comando, mas em termos de plantel, né? Em termos de time. O Vinícius, né, ele comentou bastante quando eu pedi que os membros do Superliga de Vôlei Feminino comentassem. Ele diz: Roberta tem um excelente saque, bloqueia bem, mas oscila na sua principal função, que é levantar, fazendo escolhas erradas em momentos decisivos. Muito bem, agora a gente vai para o terceiro confronto do dia 13 entre Itambé Minas e Brasília Vôlei, às 19 horas, no Arena Minas. Eu acho que assim como Osasco e Curitiba, Minas e Brasília, sem dúvida deve dar 2-0 para o Minas. Né? Eu diria que o Minas é o time a ser batido nesse campeonato. Né? Tem uma levantadora espetacular, duas centrais que jogam muito bem com ela. Obviamente ela faz as centrais jogarem, mas as centrais também são muito boas. Né? Thaisa, para mim, é a melhor jogadora do campeonato. A Carol Gataz, ela aparece muito nos momentos decisivos, porque a Macris dá a bola para ela, né? Aquela China quase imbatível que Macris e Carol têm já desde alguns anos de entrosamento no Minas. O fato é que a Carol ela não figura entre as maiores bloqueadoras, mas tem feito sua parte no ataque. Daí o Minas tem uma ponteira que tem se destacado muito, né, que é a Megan. Ela obviamente oscilou, não jogou todas as partidas, porque o Nicola Negro coloca a Casiele para jogar, para dar ritmo de jogo, porque a Casiele também é uma figura importante, apesar de não ser titular. A Megan, né, a Megan Hodge, ela tem recebido bolas da Macris que são mísseis na ponta, né? E a Megan muitas vezes fica com o bloqueio quebrado e tem feito ataques assim perto da linha dos 3, sem chance de defesa para jogadores do time adversário, né? Eu acredito que ela cresceu muito também no campeonato e deve estar numa crescente para as finais. Né? A Priscila Daroit, ela melhorou muito esse ano, mas ela também oscila ainda, né? No passe, o passe dela não é dos melhores e o ataque dela, muitas vezes, ela não sabe explorar, não tem golpes, por exemplo, em momentos decisivos, né? Tem que colocar a bola para ela, muitas vezes ela toma uns bloqueios, toma toco em alguns momentos não muito interessantes. De qualquer maneira, ela tem feito o papel dela. Né? A Leia não tem muito o que se falar, né? Quanto à linha de passe do Minas, não é a melhor linha de passe do campeonato e mesmo assim a Macris tem feito diferença. Né? Eu não sei como está a situação da Daniele Coutinho. A Daniele Coutinho, ela sofreu uma contusão há algumas partidas anteriores e quem tem feito, às vezes, de oposta é a Camila Mesquita, uma menina muito jovem, baixa para a posição. Eu não sei, eu acho que ela devia jogar na ponta, né? Devia aprender a passar, porque ela tem muito potencial como atacante. De qualquer maneira ela está fazendo oposta, que deve ser a Camila Mesquita, que deve jogar contra o Brasília. O Brasília, ele é um time bem interessante, né? Guerreiro, quase ganhou do São Paulo também.
acho que chegou a ganhar do Rio, eu não me lembro agora, mas tem, por exemplo, na mão da Ju Carrijo também muita rapidez, né? A Ju Carrijo voltou, né, depois de um ostracismo, né, de muitos anos. A gente sabe que a Ju Carrijo ela chegou a quartas de finais alguns anos com o Praia, em momentos decisivos deu 2 toques, né, que não eram aceitáveis naquele momento, e a menina sumiu, né, da cena da Superliga, sempre foi reserva nos seus times, e agora volta a ser titular e tem feito seu trabalho, principalmente distribuindo para a Ariane, que é a grande jogadora do Brasília e que pode desequilibrar, mas eu não acredito que o Brasília tenha qualquer chance, né? Vai ser 2-0, né? Talvez o Brasília consiga tascar um set do time, mas nada mais que isso. O Vinícius Marques também opinou e disse: se o saque do Brasília entrar, vai dificultar a vida do Minas, mas ainda acredito em 3-0 para o Minas ou no máximo 3-1. E para terminar, nós temos São Paulo Barueri e Dentil Praia Clube às 11 horas do dia 14 no ginásio José Corrêa. É curioso porque aqui a gente tem um time impressionante, que é o time do Praia, né? É sem dúvida um dos melhores times do campeonato, talvez depois do Minas, né? Eu não sei, a Praia e Osasco estão bastante próximos em termos de performance, né? Mas o fato é que se tem um time que o São Paulo não devia pegar nas quartas de final, é o Praia, né? O São Paulo poderia talvez pegar o Flamengo, pegar o Sesc Flamengo, pegar o SESI Bauru ou então o Osasco, né? Ele venceu, o time de São Paulo venceu essas 3 equipes e teria chances de vencer mais uma vez, eu acredito. Mas justamente o Praia é o mais complicado para o São Paulo por vários aspectos. Um primeiro aspecto, o Paulo Coco conhece muito bem como joga o Zé Roberto, qual é a estratégia de jogo do Zé Roberto, né? Qual a sua tática de jogo, e nesse caso o Paulo Coco então é um dos problemas para Zé Roberto. Um outro fator é de que o time do Praia é muito bem montado em termos, né, do plantel, né? Ponteiras muito boas, centrais pesadas, uma levantadora que faz sua parte, muitas vezes tem alguns momentos de oscilação, mas faz sua parte, né? E a líbero vem jogando bem, na defesa sempre jogou e até está melhorando um pouco no passe. O fato é que justamente por esses 2 aspectos, o São Paulo eu acredito que não vai conseguir nem vencer partidas aqui. Eu acho que contra os outros times que eu mencionei, acho que o São Paulo podia vencer. De qualquer maneira, a gente também não sabe, por exemplo, quem vai levantar. O Zé Roberto tem oscilado, né, colocado tanto a Jaque quanto a Kênia para jogar, e a gente não sabe quem vai jogar. A diferença entre Jaque e Kênia é: a Jaque põe as centrais para jogar, torna o jogo mais rápido e pode ser um diferencial, né? O problema é que a Jaque é mais baixinha, aí tem uma tática de bloqueio, né, que passa a ser diferente para o Zé Roberto. As meninas têm que trabalhar um pouco mais para bloquear, né? Principalmente a ponteira, que deve correr mais até o meio da rede para poder chegar nas atacantes de ponta, tirando a Jaque muitas vezes, né, do ataque, do bloqueio, perdão. E a Kênia, que é uma grande bloqueadora, mas eu ainda acho que ela não consegue jogar tão rápido quanto joga a Jaque, né? Por esse fato, então, é que dependendo de quem começar o jogo, né, a toada do jogo do São Paulo vai ser uma, né, e não outra, né? Vamos ver, vamos esperar. O fato é que o time ainda depende muito da Karina, né? É uma jogadora excepcional pela sua altura e o que tem feito, né? Certamente times grandes estão de olho nessa menina e ela deve ter um futuro na seleção. E existe também uma oscilação na saída, né? Tanto a Lohana quanto a Kizzy. A Lohana jogou mais, mas a Kizzy entra em alguns momentos. Vamos ver quem vai jogar. Eu diria que a Kizzy é uma jogadora que tem mais golpes. Eu acho que ela vê mais o jogo, mas a Lohana está jogando melhor, porque eu acho que ela está mais equilibrada mentalmente, né? Mas é só um achômetro, eu não sei, eu não fiz nenhuma entrevista com o Zé Roberto para saber disso. Um nome espetacular desse time, né, é sem dúvida a Naemi,
que no futuro provavelmente vai ser a líbero titular da seleção brasileira, porque joga muito. Ela só está abaixo das estrelas do campeonato, que são a Camila Bright e a Brenda Castilho. E o Vinícius Marques, ele diz sobre o Praia. O Praia, com um grande elenco e um banco de luxo, já o Praia, né, é um time que tem uma linha de passe razoável, né? Tem a Sueli e a Fernanda Garay carregando aí o time mais do que a Anne. A Anne, sem dúvida, vai ser para onde vão as bolas de saque do time do São Paulo. Isso está muito claro, né? As centrais a gente não sabe quem vai jogar, porque tanto o Valeuska quanto o Carol e a Martinez, né? As três estão jogando no mesmo nível. Acho que o Paulo Coco ele tem a chance, né, de poder escolher quem joga num certo momento. Vamos ver quem começa, né, como titular. As últimas titulares, né, na última partida do Praia foram a Valeuska e a Martinez. Obviamente, o grande problema do Praia é que algumas vezes a Claudinha não sabe definir, né, nos últimos pontos da partida para quem colocar a bola. Tem que ser para oposta a Martinez. E eu vi jogos em que a Claudinha não fazia isso. O Vinícius Marques, ele diz sobre o Praia. O Praia, com um grande elenco e um banco de luxo, tem um ponto fraco no passe da Anne e as escolhas erradas da Claudinha em momentos decisivos. Eu acredito que dá 2-0 para o Praia. Vão ser jogos difíceis para o Praia, mas o Praia passa para as semifinais. Muito bem, esse foi o nosso primeiro vídeo aqui no Semanário do Vôlei. Eu espero que vocês tenham gostado, né? É uma forma da gente colocar em debate aquilo que está acontecendo na semana no vôlei feminino aí do Brasil, né? Eu espero que vocês possam deixar seus comentários aqui, não deixem de dar like, se inscrever no canal, né? E também compartilhar. Para a semana que vem, eu vou colocar no grupo Superliga de Vôlei Feminino qual poderia ser o nosso próximo tema, né? Ligado às quartas de final ou à performance das jogadoras nas quartas de final. Você deixa aí a sua opinião, tá bom? Até mais!